Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós saudamos a todos os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, aqueles que nos visitam, porventura estejam nos assistindo pela primeira vez, são todos bem-vindos. Amém? Amém. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, oramos a Ti nesta hora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pedindo, Senhor, que a Tua graça, ó Deus, a sabedoria, ó Deus, a assistência do Teu Santo Espírito, sejam abundantes, todos nós, ó Deus, que Tu fales aos nossos corações, ó Deus, neste período de escola bíblica dominical, onde estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, ó Deus, que Tu já tens preparado, aquilo que os nossos corações podem, ó Deus, compreender, suportar, ó Deus, Tu fale aos nossos corações. Que saiamos daqui desta aula, conhecendo um pouco mais da Tua graça e da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ser com todos nós, Pai, toda esta congregação, tanto os que estão presentes, quanto os que estão remotamente, guarda os que estão a caminho deste local. Deus, dá os Teus livramentos, ó Deus. Estende toda a bênção aos lares, aos familiares, para a honra e glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Nós, apenas recapitulando, né, sempre é bom dar uma recapitulada antes de iniciarmos, nós paramos no livro de Atos, capítulo 7, versículo 1. O primeiro versículo do capítulo 7. Tá? Nós vimos que no último estudo foi necessário o levantamento de 7 varões, foi a quantidade estabelecida ali pelos apóstolos, para que auxiliassem no que eles chamavam ali de servir as mesas, né? Todas aquelas atividades administrativas do dia a dia, porque grande já era a quantidade de convertidos ao Senhor, e os apóstolos não poderiam abandonar o ministério da palavra e a oração. Eles iriam se dedicar muito fortemente a isso. E eles sabiam que com aquela quantidade de discípulos, tá, que agora tinha, eles não tinham como conta, né, bem nem de uma coisa nem de outra, se eles sozinhos fossem assumir aquilo. Né, que a gente já viu o aprendizado, a importância. Se você tem uma tarefa que é para 10 pessoas, você não põe um homem para fazer essa tarefa, você põe 10 pessoas para fazer essa tarefa. Né? São para 10 pessoas. E nós vimos que teve que nós chamamos de diáconos, e explicamos que aqui ainda não tinha essa definição, como tem, assim, apóstolo, nome, né, de diáconos. Mas pelo serviço que eles faziam, isso passou a ser o que se chama de, realmente, o diácono, né? Ele auxilia o ministério, vamos dizer assim, de certa forma, está ali trabalhando na casa do Senhor. Tá? E um diácono de nome Estevão, né, ele era cheio de fé, de poder. Nós citamos que os sinais e maravilhas eram feitos inicialmente pelos apóstolos. Depois eles receberam ali, quando os discípulos escolheram os 7, com as características pré-estabelecidas pelos apóstolos, os apóstolos impuseram as mãos, melhor dizendo, sobre eles, né? Dando ali toda a autoridade para fazer aquele serviço. Né? Para fazer aquele serviço.
É dito também por alguns, acho que a maioria dos comentaristas, um ou outro coloca alguma incerteza quanto aos nomes, que falam que todos esses nomes que foram lidos são nomes gregos, né? Vocês forem estudar esses nomes, Prócoro, Nicanor, Timão, né? Mas tem um comentarista, até o comentário do pastor Hernandes, no livro dele, que fala em relação ao Filipe, porque Filipe, por exemplo, era um nome de apóstolo também. Havia um apóstolo do Senhor Jesus cujo nome era Filipe. Mas a maioria entende que, ainda assim, eram nomes de origem grega, inclusive o Filipe, devido àquilo até que o pastor falou, a cultura helenista, inclusive, veio para os nomes, mesmo você sendo judeu, não tinha problema nenhum. Né? Nós vimos que, quando falamos sobre Nicolau, o pastor deu até a explicação, né? Que não se pode atribuir categoricamente a questão dos nicolaítas a esse Nicolau aqui, mas que, na verdade, foi uma perversão, né? Algum tipo de perversão doutrinária, e que havia domínio, conquista do povo, você fazia de alguns cristãos uma massa de manobra e introduzia aquilo que você queria, né? Acabava introduzindo coisas que não tinham a ver com a doutrina de Cristo, né? Acaba, de certa forma, poluída. Então, este 7 vai ser a chamada defesa do Estevão, né? Vai ser a forma como o diácono Estevão, que nós vimos que o diácono Estevão, vou chamar assim, ele foi alvo de falsas acusações, não é isso? Aqueles judeus de outras regiões começavam a discutir com ele, mas não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Eles não podiam resistir, eles tentavam de todas as formas, eram homens também, com certeza, conhecedores da lei, né, do Antigo Testamento, mas Estevão, por ter o Espírito Santo, ser um homem cheio do Espírito Santo, ele mostrava para aqueles homens, né, acerca das questões de templo, da lei de Moisés. Como eles não podiam resistir, ele estava sendo, vamos dizer, irrefutável, não tinha como refutar Estevão, eles optaram por usar, né, de um expediente terrível que é subornar, né? Suborno. A gente tinha visto que eles subornaram alguns homens para que esses homens dissessem o seguinte: olha, nós ouvimos que esse tal de Estevão, ele está blasfemando contra Moisés, contra Deus, em outras versões, contra a cidade, contra Deus, contra o templo, Moisés e o templo, né? Ou seja, eles pegaram ali o máximo de estima de homem que se tinha perante a lei, que era Moisés, né? É a referência para os judeus. Disse, olha, ele está blasfemando, e ele provavelmente devia estar explicando outras coisas, não blasfemando. Ele estava explicando o que os apóstolos já vinham explicando, como as coisas eram sombras da realidade, e a realidade é Jesus Cristo. A gente já vê isso nas epístolas. E a questão do templo. Como não podiam resistir, porque o Espírito mostrava claramente, eles tiveram que fazer isso, né? Não foi o Sinédrio. Agora, levaram até o Sinédrio, que a gente já viu que é um conselho em que alguns dizem que tem 71, outros dizem que tem 72 pessoas, não há também unanimidade. Mas é um conselho presidido pelo sumo sacerdote, tá? Então, tendo em mente, irmãos, esse pequeno, de máximo 5 minutos aqui como é que se diz, de revisão, tá? A gente está sabendo agora o que é que vai começar no 7, naquela sequência que eu falei para vocês. A carta é uma coisa só, então o 7 não entra, o capítulo 7 não entra solto. Estevão não vai falar solto. Do nada aparece o 7, um homem chamado Estevão falando. Ele vai falar porque levaram ele até o Sinédrio e, por terem subornado homens,
Estão acusando eles perante o Sinédrio, né, de estarem falando contra, aqui, ó, na versão árabe, diz contra o santo lugar, contra a lei e os costumes que Moisés nos deu. Né? Na outra versão, fala contra Moisés e contra Deus. Tá? Então havia esta mentira, né? Um uso, e então ele vai fazer a sua defesa, e a gente já viu, pedir para aqueles que pudessem na época, né, no domingo, eu falei, durante a semana, dar uma lida no capítulo 7, quem puder, né, quem pudesse, porque ele é grande, ele tem 60 versículos, aí eu acho que eu até falei para vocês lerem até os 53, alguma coisa assim e tal, né? A gente sabe que ele é muito grande. Confesso que eu fiquei em dificuldade durante a semana, orando ao Senhor, para saber como, porque na minha mente eu queria ver se eu acabava o 7, mas eu não sei se vai dar para terminar o 7 hoje, porque a gente vai tentar fazer uma leitura não versículo por versículo, mas uma leitura por temática, tá? Que é que ele vai abordar, e eu vou chamar a atenção dos irmãos de algumas coisas importantes, tá? Porque senão a gente vai ter que ficar estudando o tempo todo lá no Velho Testamento, porque a defesa dele é diferente, tá? Então, só para como eu sempre faço uma abertura com leitura bíblica, eu gosto de leitura bíblica para não, enfim, ficar comentando, né? Eu não gosto, mas eu já vi foi um casamento a convidada numa igreja evangélica. Eu não consegui entender aquilo. O pastor chegou na frente para fazer o casamento, levou o culto, levou mais ou menos 1 hora e meia. Do casamento, né? Demorado, assim. Bairrozinho bem humilde e tal. A gente foi lá, como convidado, né? Não era nem onde me congregava, era uma outra igreja. Simplesmente o pastor não abriu a Bíblia. Eu tenho dificuldades com isso. O casamento, um culto de glorificação a Deus, por duas vidas estarem se unindo. O pastor fez um discurso, não sei se ele era da linha de Platão ou Aristóteles, menos dos filósofos, né? Ele fez um discurso, até falou da Bíblia, mas abrir a Bíblia e ler algum versículo, ele não fez. Eu nunca vi isso, mas não falei nada para quem me convidou, esse tipo de coisa, né? Mas é estranho, né? Então, irmãos, eu vou ler o primeiro versículo, o versículo 2, tá? Eu vou ler o versículo 2 como, assim, a abertura. Posso até ler do 1. E disse, 7:1. E disse, não precisa ficar de pé, sentadinho, 7:1. E disse o sumo sacerdote, porventura é isto assim? E ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Amém? Então, lemos a palavra, nós não vamos ler os 60 versículos, tá? O que é que a gente vê aqui? Primeiro, a questão de sempre do respeito. Vocês viram como Estevão se dirige ao Sinédrio? E vocês viram, isso aqui, ó, não é a primeira vez, então Estevão está acompanhando tudo. A impressão que eu tenho é que o Estevão já fazia parte do grupo que era discípulo de Jesus, esses homens já faziam parte, independente do nome deles serem de origem helênica. Tá? Era comum, a cultura ficou, tinha muita gente com nome grego, mas era judeu. Né? Era judeu. Ele se dirige como Pedro se dirigiu, Pedro e João, sempre com respeito. Varões, irmãos e pais. Ouvi, só. Chamou aqueles homens, né, de pais. E pede ali paciência para que ele ouvisse. O que é que o Estevão vai fazer? Tá? O que é que o Estevão vai fazer? Ele vai, diferentemente de Pedro, que foi mais pontual, vamos dizer assim, no evento Jesus Cristo, crucificação do Senhor Jesus Cristo, morte ali, ressurreição
e vocês são culpados, agora vocês podem se arrepender e se converter para que venham os tempos de refrigério. Pedro usou sempre essa introdução, não é? Essa forma de falar com aqueles que o acusavam e que tinham recebido ordens expressas do Senhor Jesus Cristo para falar essa tão grande salvação. Então, eles não podiam se calar, desobedeciam a tudo, eles iam presos, eles não se revoltavam contra as autoridades, mas obedecer a ordem de não mais falar nesse nome com N maiúsculo, ou dessa vida com V maiúsculo, né, que está escrito, a vida que eu já falei, a Patrícia está aqui, que ela, no grego é bio, de biologia, mas tem outra vida que fala da eterna, que é Zoe, Z-O-E. Né? Essa é vida com Deus. Né? Deus é eterno. Então, como é que você vive com Deus? Eternamente. Então, não falar nessa vida, ele não está falando na vida biológica, ele está falando na vida eterna. A vida com Deus. Isso está lá no começo. Não fale mais dessa vida, com V maiúsculo, né? Então, isso eles não podiam, e eles se justificavam. E Pedro ainda jogava, de certa forma, em termos de pergunta, para eles. Dizia, olha, é razoável que a gente ouça a Deus e não aos homens? Falem vocês mesmos. O que é que vocês fariam se estivesse no nosso lugar? Ou se Deus falar com vocês e a gente chegar aqui dando ordens para vocês não fazer? O que é que vocês fariam? Não é isso? Pedro fez isso. É óbvio que tem que ouvir a Deus, né? Nesse caso. Então ele vai fazer o seguinte, Estevão vai fazer uma defesa chamada histórica. Ele vai pegar lá de trás, ele vai pegar de Abraão, ele vai contar toda uma história, e eu até falei para vocês, ó, ele não tinha a Bíblia na mão, né? Não estava com os papiros, não, peraí, deixa eu ver o que é que o advogado escreveu aqui para minha defesa. Não tinha isso, não tinha peça de defesa, era aqui, ó, era mais do que aqui, era aqui no coração. Era no coração. Estevão sabia tudo. Por isso que as pessoas tentaram resistir, tentaram refutar e não conseguiram. E não conseguiram, porque ele pregava a Cristo com base no que tinha, que era a lei, os profetas e os salmos, e convencia a todos. Então as pessoas falam assim, não, a gente não vai aceitar, não queremos saber disso. Vamos levar esse homem para o Sinédrio, paga aí algumas pessoas para dizer que, não é? Porque tinha que ter acusação de pelo menos 2 testemunhas, era 2 ou 3, a lei estabelecia, ou mais, menos de 2, ninguém poderia ser acusado, por um só. Né? Tinha que ter 2, no mínimo, testemunhas. Então, eles podem ver que está homens, no plural. Eles contratam alguns homens ali, no plural. Ele vai falar de Abraão, do 2 até o 8. Ele vai falar dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Ele vai começar ali do 2 ao 8, contando a origem. Olha que é o Sinédrio que está ouvindo, o sumo sacerdote, né? Qualquer, assim, vamos dizer, bobagem, que o Estevão já estava sob acusação, e que o Sinédrio sabia que ele era um seguidor de Jesus Cristo, né? Ele seria, não queremos nem mais chover, sai. Né? Qualquer bobagem que ele falasse. Qualquer coisa que ele falasse ali, né? Porque tudo que o Sinédrio gostava, que o Senhor Jesus dizia, era aparecer como os homens, né? Os que conhecem, tomaram o lugar de Moisés, sentaram na cadeira de Moisés, eles que interpretam segundo a sua conveniência, né? Criam lei, sentaram na cadeira de Moisés no sentido também de criar lei. Moisés recebeu lei, passou, eles criaram lei. Era assim, trazendo fardo pesado para o povo. Então, o Estevão estava muito firme na sua defesa. Então, ele começa aquela história, e eu falei até para os irmãos que tem detalhes sobre Abraão, e não só sobre Abraão, muitas coisas. E falei de Samuel, mas Samuel não é aqui. Lembra, na última aula, eu falei, tem coisa de Abraão e Samuel. Samuel, quem vai falar de Samuel é Paulo, já convertido,
no capítulo 13, quando ele vai fazer um discurso também, lá em Antioquia da Psídia. Aí ele vai falar de Samuel, tá? Aqui não é Samuel. Na minha cabeça, para mim, Estevão também tinha falado, mas é sobre Abraão. Então ele vai falar nesse primeiro trecho sobre esses patriarcas. Ele vai demonstrar que ele está junto com o Sinédrio, no sentido, olha, nós irmãos e pais, varões, irmãos e pais, nós somos do mesmo corpo. Eu vou mostrar que Jesus Cristo veio para todos nós, que ele é a promessa. E ele vem lá de trás. Agora, qual era o problema maior da acusação? Isso é muito interessante esse ponto, né? A acusação que os homens estavam fazendo era que ele estava acusando o santo lugar, né? Seja Jerusalém com o seu templo, que era, vamos dizer, virou uma idolatria para aqueles homens a questão do templo, né? Começou com Salomão, destruíram, aquela coisa toda, a gente já sabe, mas estava de pé ainda ali, Herodes fez uma reforma, né? Essa questão do templo e a questão da lei. Esses pontos que ele não estava blasfemando, ele estava ensinando, foi que esse suborno chegou. Então ele vai trabalhar todos esses temas aqui para mostrar que Deus, para falar, ele vai falar em qualquer lugar e com qualquer pessoa, quando ele quiser. Esse é um ponto que nós não podemos perder de vista. Deus não se restringe àquelas paredes construídas por permissão, que não foi nem Deus que mandou fazer, foi permissão. Davi chorou pedindo, Senhor, eu quero te agradar, tá bom, mas não vai ser você que vai construir, vai ser o seu filho. Mas foi um pedido de Davi, porque Davi tem o porquê Davi ter esse, né? Era um coração sincero para com Deus. Ele guardava a arca debaixo de uma tenda, você tem uma ideia, né? Ele falou, não é justo, a tenda tem que estar num local decente, né? Porque restou, não tinha mais aquele tabernáculo do deserto, né? Então, essa questão do templo, o Senhor permitiu, disse, olha, você não vai construir, eu vou te dar a planta, tudo foi dado, o desenho, todas as coisas, medidas, e o suprimento de material, ele conseguiu a maioria do suprimento. Quase tudo que seria usado no templo foi com Davi vivo, né? Porém, quem construiu foi Salomão, conforme o Senhor havia dito já. E aí pegou mais algum pouco de material e também de mão de obra, né? Porque Salomão ele conseguiu um período de paz em Israel, de muito trabalho, mas também de paz com os vizinhos. Não tinha guerra. Ele era bastante sábio e como um homem sábio e hábil, ele sabia fazer, vamos dizer, as chamadas relações internacionais com todos aqueles reis, com seus líderes. Ele era um homem muito inteligente. As pessoas vinham do mundo todo, não foi só a rainha de Sabá. Vinham de todo mundo conhecido, o pessoal ia lá conhecer a sabedoria de Salomão. Então era um homem. Só que as coisas mudam, né, irmão? Deus, é isso que Estevão vai falar, faz parte aqui do nosso trabalho, por isso que eu não vou esmiuçar, mas eu estou dizendo o principal e que mexe com as pessoas que querem ficar assentadas em zona de conforto, vamos dizer assim, e simplesmente porque estão no poder. Simplesmente porque estão no poder. Então, eles fazem uso e abuso. Eles não aceitam, né, que o pai tinha mandado agora o filho. Então, é isso que ele vai dizer. Então, vou ter aqui na outra versão, já no versículo 2, ó, só para circular, tá? Eu falei para vocês, eu pensei muito, orei ao Senhor ontem, falei, Senhor, se eu for entrar em tanto detalhe aqui, não, porque ninguém tem certas respostas aqui, tá, irmãos? Não sou eu, nem
os comentaristas, ninguém tem. Você vai ler, vai ficar até sem compreender. É o comentarista tentando dizer: eu sou comentarista, eu vou comentar isso aqui. Aí escreve duas folhas, né, que começa dizendo nada e termina em nenhum lugar. É uma forçação. Dá para ver que a pessoa não explica aquilo que não dá para explicar. Né? Por exemplo, vamos lá. No 2. Palavras, se nós formos em Gênesis, nós não vamos. A palavra vai dizer que o Senhor falou com Abraão em Harã. Porque, veja bem, pai de Abrão, o nome era Abrão. Pai de Abrão chama-se Tera. Em versões mais antigas, ou talvez algumas versões modernas, tem um acento agudo no A. Alguns chamam Terá. Terá, o nome. Tá? Deu na cabeça de Terá ir para Canaã. Vamos todo mundo para Canaã. Se mudar. Eles moravam em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Mesopotâmia é o nome grego para aquela região toda entre o rio Eufrates, Tigre e próximo do Jordão, mas não lá em Canaã. Tá? Terá disse: olha, vamos, e pegou os filhos, sendo que um dos filhos dele já tinha morrido com ele em vida. Aí por isso que ele leva Ló, que era neto dele, sobrinho de Abraão. Ló vai junto. Então, lá em Gênesis, vai dizer que o Senhor diz: olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar, lá em Harã. Depois que o pai dele morre em Harã, porque o pai dele não chega em Canaã. Tá? Eu estou mostrando para os irmãos, se a gente for estudar versículo, o negócio é complicado. Então, não é essa a ideia, eu estou só dando uma pinceladazinha. Tá? Aí, chega Estevão e diz: não, Deus falou com ele lá atrás. Quando o pai dele sai, vou botar assim no mapa, um mapa visual, só para vocês saberem. Ur dos Caldeus aqui, onde está meu dedo. Aqui, ó, Terá, Abrão e Sarai, seus irmãos, Terá. Aí eles sobem, vão para uma cidade chamada Harã. Eles queriam ir para Canaã, tá? Era a ideia do pai dele. Aí vão uma cidadezinha lá em cima chamada Harã. Isso já era 60% do caminho para Canaã. Quase 2/3 do caminho para Canaã. Para chegar em Canaã, tinha que descer. Ó, ele sai daqui, vai para Harã, desce para Canaã. Quando chega aqui em Harã, passado um bom tempo, Tera, que é o pai de Abrão, morre. Aí vai dizer que o Senhor fala com ele: vai você para Canaã, para a terra que eu te mostro. Estevão já diz: ó, aqui em Ur, Deus já tinha falado com ele. Aí é os comentários. Então, Deus deve ter tocado no coração do pai para ter a brilhante ideia de todo mundo ir para Canaã. Só que, como o chamado não era para Tera morre antes. Mas Abraão fica vivo. O chamado era para Abraão. Tá? Questões das idades. A idade é complicado também, tá? Porque no 4, ó, versículo 4. Sai da terra dos caldeus, foi habitar em Harã. Então, ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Então, o que é que Estevão está dizendo? Que quando ele foi habitar em Harã, Deus já tinha falado com ele. Mas se você for em Gênesis, Deus fala com ele em Harã. Deu para entender? Bom, por isso que eu falei, se a gente for estudar detalhes disso aqui, só isso aqui dá 2023, o CS. Mas dá mesmo. Mas então, qual é o propósito? A gente está estudando Gênesis? Não, a gente está estudando Atos. Então, vamos focar nos princípios do que ele se utilizou. Mas é só para mostrar como este homem tinha conhecimento. E ninguém do Sinédrio falou nada. Porque o Sinédrio sabia disso. Ninguém falou nada, ninguém interrompeu Estevão. Só tem uma hora que vão interromper Estevão, né? Que hora que vão interromper Estevão, né? A gente já sabe. É quando eles vão ficar magoadinhos. Vão ficar tristinhos.
E vai ser a primeira morte, né? Que até então é prisão e agora vem uma morte. Estevão morre, apedrejado. Então ele começa a falar, irmãos, não vamos entrar em detalhe, tem um detalhe da idade. Tera morre com 205 anos, lá em Harã, o pai de Abraão, até aí não tem problema. O problema da idade que ele morreu não é o problema. O problema é que ele sai de... ele é pai de Abraão com 70 anos. A Bíblia não entra no detalhe, pai dos três. Abraão, Naor, e tem um outro que morre. É um filho dele que morre. E deixa um neto, que é Ló. Tá? Então, isso aqui dá estudo complexo. E explicação, e tentativas de explicação complicada quanto a esses. Tá? O que a gente tira daqui é que Deus já havia falado com esse homem lá atrás. Tá? Ele não sabe como. Eu sei que talvez ele ficasse, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu... E Deus já falou, teu pai vai levar todo mundo. Só que a promessa não é para o teu pai, é para você e sua descendência. Teu pai vai morrer em Harã. Agora você vai. Né? E aí, a palavra diz, no versículo 5, que ele ocupou de fato lá a terra de Canaã, mas não teve herança, né? Nem do espaço de um pé. Mas prometeu-lhe dar-lhe a posse lá no futuro. Ele pôde usufruir enquanto esteve lá, ele explorava aquela terra, ele fez alguns convênios e contratos com alguns reis daquela terra de Canaã. Mas ele está usando esta palavra, tá? E já tinha dito ali, ó, o Abraão, a sua descendência, você vai ter uma descendência, tá? Não tendo ele filho ainda, tá? Quando ele fala isso, o que Estevão está dizendo, por isso que eu estou falando, é lá em Gênesis, Estevão está contando uma defesa histórica, até chegar, eles não tinham filho ainda, eles serão maltratados por 400 anos, tá? Então você vê, Deus já está dizendo, né? Deus acertou aqui? Acertou, né? Não aconteceu isso? E por que não vai acontecer as promessas de Deus para nossas vidas? Né? Só acontece do passado, você confere tudo que ele disse que aconteceu, não sei quantos anos depois, aconteceu. Tudo aconteceu. Então, amados, vida eterna também é verdade. Você está com dúvida? Né? Aconteceu, tá? Essa questão da posse da terra, a questão do 400 anos, isso é um estudo à parte também. Como é que conta isso? 400, 430 em alguns lugares, como é que se conta isso? Tá? Foi todo esse tempo dentro do Egito, ou é desde Isaac? Isso é outro estudo também, tá? Nós temos esse estudo, mas não é o caso aqui. Eu estou só contando para os irmãos, se a gente fosse entrar num detalhe aqui, porque todo mundo foi perseguido, na verdade é essa, tá? E diz que julgaria essas nações. A nação que fez o povo ali escravo. E sairão dali e me servirão neste lugar, em Canaã. Então Deus já estava dizendo o seguinte, olha, Estevão está dizendo para o pessoal do Sinédrio, Deus chamou Abraão, sem a gente entrar muito nos detalhes lá das diferenças, por idades, data que alguém morreu, não bate, dá tantos anos, como é que Abraão tinha 75 anos, tal. Isso é complicado. Mas uma coisa é certa, Estevão está dizendo, ó, promessa foi quando ele não tinha filho, foram escravos no Egito, e o Senhor estava dizendo que a descendência dele ia servir Abraão lá em Canaã, na terra que ele estava. Isso não aconteceu? Vai acontecer lá depois com Moisés. Moisés vai lá, liberta o povo, caminha no deserto e vai para Canaã.
não é? Canaã. É um negócio interessante, porque nós não temos um mapa aqui. Só para os irmãos, assim, tiver uma oportunidade. Você vê que ele estava, vocês estão olhando daí, então para vocês estão olhando, não vou fazer da minha visão, vou tentar inverter minha imagem ótica aqui. Vamos fazer o seguinte, ele está aqui em Ur dos Caldeus, ó. Ele sobe para Arã e desce para Canaã. Por que ele não fez aqui a linha reta assim? O que é que tinha aqui de Arã para baixo? Rio, Jordão. Então tem que passar por cima do Jordão, descer o Jordão. Amém? Aí vamos para o outro lado. Agora, o Egito, olha, falando para vocês. Rio Jordão está aqui no meio, ó. Lembra assim? Faz conta que eu sou o Rio Jordão. Aqui. O povo está preso aqui no Egito, lá de cá. O povo está no Egito. O povo cruzou o Mar Vermelho, não é isso? Quando sai do Egito. E depois cruza o Rio Jordão para entrar em Canaã. Não é isso? Não cruza o Jordão, só que o Jordão se abre. O Jordão se abre com Josué, né? As águas ficam, a palavra ainda diz assim, não foi uma abertura tipo Mar Vermelho, ficou um de cada banda. Era como se fosse um vale assim, ó. A água ficou suspensa no lado direito e a água ficou suspensa no lado direito. O povo passar. Agora o detalhe é o seguinte, então, Egito está aqui, vocês estão olhando aqui, o povo está no Egito. O povo saiu, caminhou no deserto, terra prometida depois do Rio Jordão. Caminha, aí vai cruzar aqui o Jordão para entrar em Canaã. Canaã é depois do Rio Jordão. O povo está no Egito. Mar Vermelho se abriu, caminhou no deserto. Vai cruzar o Jordão para entrar em Canaã. Vai, mas não dessa forma que eu fiz. Eu sou o Rio Jordão. Se vocês pegarem o mapa, o que é que Deus faz? Deus leva o povo fica no deserto. Deus vai lá por baixo do Jordão, passa o povo lá para o Oriente, como se eles tivessem vindo do Japão, e cruza o Jordão no mesmo sentido de onde veio Abraão. Entendeu? Por quê? Porque esse caminhozinho curto aqui era a terra dos filisteus. E o Senhor disse assim, vocês não vão resistir se vocês forem pelo caminho dos filisteus. Embora Deus pudesse tirar todos os filisteus. Mas estava no plano de Deus não fazer assim. É quando você perde a esperança, meu irmão. Passou, falou, poxa, Canaã ficou para cá. O Senhor já está levando a gente para o Japão, para a Índia. Quando é a terra prometida, né? Aqui em Canaã. Agora faz a volta, o Jordão abre e você entra em Canaã. Entendeu? Porque é difícil visualizar, porque eu estou fazendo na mão, né? Se tivesse um mapinha. Mas tem mapas na Bíblia. Dá uma olhada depois, você vai ficar curioso, vai dizer assim, abriu o Rio Jordão. A primeira coisa que a gente tem em mente é que o povo está caminhando no deserto, em algum momento vai chegar pela lógica no Rio Jordão, o rio vai abrir, o povo vai passar e entrou em Canaã. Só que não é assim. O povo passa por fora e o Rio Jordão fica para trás. Aí depois faz a curva. Volta, aí o Jordão abre, entra em Canaã. Entendeu? Esse é o caminho de Deus, amado. É o caminho de Deus para a nossa vida, caminhada no deserto, da maneira que Ele quiser. Da maneira que Ele quiser. Até o velho homem morrer. Por isso que quem saiu de lá, só Josué e Caleb entrou. A gente sai cheio de egiptilidade, sai cheio de manhas egípcias, de gosto das coisas do Egito, do mundo. Comer a cebola de lá, né? O alho, o melão. Eles falam essas frutas no deserto. O alho, o melão, a cebola que a gente tinha lá, depois de levar 300 chicotadas no dia para fazer tijolo. Aí quando o velho homem morre todo mundo e vira uma nova geração, aí sim, agora pode entrar na terra. Então a gente tem que ir deixando as coisas para trás.
Vamos seguir aqui? Curiosidade, depois vocês deem uma olhada no mapa, tá? Ou é pergunta, dona Helena? Por favor. Não é pergunta, não. É uma colocação, veio... contribuição. Está faltando contribuição, hein? Eu sempre peço os irmãos. É um entendimento que eu não sei se é certo, mas veio na minha mente agora. Quando você fala, né, que o pessoal sentindo saudade do alho, dos melões, saudade das coisas lá do Egito, né? Então, é mais ou menos, aí vem no meu entendimento agora, sim. É como nós, né? Muitas das vezes, estamos caminhando em direção à nossa nova Jerusalém, e muitas das vezes, diante das dificuldades, aí a gente pensa, caramba, as pessoas do mundo têm melhores condições do que nós. Às vezes passa por dificuldade que hoje em dia eu não... Antigamente eu não passava, mas hoje eu passo. Depois que eu comecei a caminhar, as coisas foram ficando mais difíceis. Então eu vi mais ou menos uma ideia assim, né, de que quando nós temos, às vezes, diante da dificuldade, falar essa situação, né? Poxa, vejo o pessoal do mundo aí se dando tudo tão bem, e eu aqui que estou mais ou menos... Foi isso que eu entendi, né? Sim, ele se dá bem, agora, você perguntar né? o método que, né? Os meios, né? Os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios. Enquanto Claudinha vai falar, abram sua Bíblia aí, vão buscando no 7, só para a gente ver isso que a dona Helena falou, 7, 38 e 39. Tá? A gente não vai ler agora não, a gente vai ouvir Claudinha. 7, 38 e 39. Não, a irmã Helena, assim, ficou nesse ponto, e eu entendi, meu entendimento sobre os que o senhor falou, que Deus fez o povo dar essa volta toda para não passar pelos filisteus que eles não iam suportar. E às vezes tem coisas que Deus faz a gente dar uma volta, não só para pegar a experiência, mas também para evitar que a gente passe por situações que vai ferir a gente demais, que vai nos machucar. Então, eu creio que às vezes Deus permite, mas, meu Deus, esse tempo todo para isso aqui, podendo ser... Mas, às vezes, Deus quer não só nos dar experiência, mas também evitar que a gente passe por alguma situação, lógico, logo que a gente não vai suportar e vai sofrer muito, né? Olha aí a observação e contribuição da Claudinha. Certo? Às vezes, aquele caminho que está... É igual, né, a história da cenoura, né? O coelhinho está aqui com fome, aí você quer usar o coelho para alguma coisa. Aí você, com a cordinha, amarra na ponta da cenoura e mostra a cenoura para ele lá na frente. Ele vai pegar a cenoura. Aí pega uma cenoura e fica feliz. Opa! Tem comida para o coelho, não gosta de cenoura? Depois vem a segunda cenoura. No final, lá, depois de 30 cenouras lá que ele pega, ele vai chegar com o papai, para que serviu esse negócio todo aqui, né? Cadê os outros meus coelhos irmãos? Não, os outros seguiram um caminho lá que o chefe estava mandando. Lá. Você ficou comendo cenoura aqui? Agora você está um coelho velho, pertinho da morte. Não tem mais força mais para andar. Entendeu? O mundo trabalha assim. Então, caminho pertinho, vai por aqui. Apesar dessa volta que Deus está mandando, tem um atalho aqui. Você não vai passar do atalho. A volta de Deus é 100 vezes maior do que o atalho de distância. Mas tu vai chegar lá. O atalho é curtinho, tu vai morrer ali. Muito bom, Claudinho. É isso mesmo. O senhor falou para eles isso, tá? Então, todas as vezes que você lembrar assim, cruzou o Rio Jordão para entrar em Canaã, não é um caminho lógico saindo do Egito, porque o caminho lógico é sair do Egito, encontrar Rio Jordão, depois que passou o Mar Vermelho, papapá, e cruzar. Só que o lado de lá, primeiro que o lado de lá não é Canaã. Canaã é do lado de cá do Jordão. Não precisava nem cruzar o Jordão para chegar em Canaã. Não precisava cruzar o Jordão. Mas Deus fez o povo passar lá para trás e cruzar o Jordão como se fosse um povo vindo de outra terra. Entendeu? Como se fosse assim, ó, vai até aquela mesa, onde está lá o cafezinho. Aí você vai em linha reta até a mesa. Não, você vai lá na cozinha, tem uma porta que liga pelas crianças, sai, aí você vai para a mesa. Eu não posso ir em linha reta, não. Você pensa que pode, mas você, antes de chegar lá, está morto.
Eu é que sei, dá a volta por ali. Então, quando cruza o Rio Jordão, não é porque é uma obviedade. Não é óbvio. Ele jogou mapa distante ainda. E depois fez voltar, aí teve que cruzar o Rio Jordão. Cruzar o Rio Jordão. É para mostrar que saída do mundo é com milagre, abertura, e entrada na terra prometida é por milagre, abertura de novo do rio. São duas aberturas de rio. Resta a nós caminharmos, obedecermos, mesmo que o caminho pareça difícil. Quem abre a porta para você sair é Deus, e quem abre a porta para você entrar no céu é Deus. Só para o pessoal que está caminhando. Eu sou mais esperto, tem um caminho mais curto. Depois você vai ver só o sepulcro do cidadão lá, mas tudo bem. Abrimos no 7, 38, 39? Abrimos? Lembra? Diz assim: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer. Antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Então o que Deus estava dizendo é: está caminhando, mas onde é que está teu coração? No Egito. Todo dia a sua cabeça é Egito, Egito. E o que estava na cabeça de Josué e Caleb? Canaã, Canaã. Se Deus prometeu, eu quero saber se tem gigantes, se tem ferrolho, muro alto. Foi Deus, a promessa de Deus. Eu não estou indo lá me arvorando. Eu estou indo porque Deus disse que ia me colocar lá. Mas tem um rio para passar. Né? Nem tinha. Não precisava nem cruzar o Rio Jordão, se fosse pelo caminho meu. O caminho do Senhor, eles tiveram que cruzar o Rio Jordão, porque Deus jogou eles para depois do Jordão, para eles voltarem, ter que passar pelo Jordão. E podiam contornar o Jordão. Deus não quis fazer isso. Deus quis abrir o Jordão e passar no meio. Amém? Opa! Só uma observação interessante, que no meio de tudo isso, não faltou o suprimento que eles precisavam, né? E é uma coisa que às vezes vem a preocupação, que as coisas demoram às vezes a acontecer nas nossas vidas, né? Mas Deus não nos deixa faltar o suprimento que precisamos. E isso é lindo demais, porque Deus nos faz dar a volta, é verdade. Ele faz dar a volta, às vezes, muitas vezes necessárias na nossa vida, né? De ficar rodando. Porque Deus precisa mostrar algumas coisas, precisa trabalhar na nossa vida, precisa, enfim, fazer tudo aquilo que é necessário fazer para que haja crescimento em nós. Agora, ninguém aqui pode reclamar, mas faltou o arroz, faltou o feijão, a gente não teve comida, né? Não teve o dinheiro para subsistência, para pagar o ônibus, não. Demorou, mas em todo momento o suprimento estava lá, Deus garantiu. Então, a volta, às vezes é necessária, mas Deus vai dar o suprimento para você cumprir essa volta. Então, a gente precisa entender que quando Deus faz a obra, ele faz ela de forma completa, como ele fez com a nação de Israel. Olha só, gente, essa lição de hoje está maravilhosa, porque o que acontece? Os camaradas, tudo que era lógico fazer, qualquer estrategista que tivesse ali no grupo, e com certeza tinha vários, Moisés, chegar para Moisés, Moisés, por que você está tomando esse caminho? Por que essa direção? Ou até mesmo para Josué, né? Mas Josué, caramba, é só seguir em linha reta, né? Não, é por aqui que Deus mandou, vamos por cá, é aqui que nós vamos. E essa ideia do atalho também, quantas vezes criamos atalhos na nossa vida, tá? que transtornam depois toda a nossa existência, porque desobedecemos e resolvemos fazer da nossa maneira. Então, guardem isso, irmãos, isso é muito lindo o que está sendo ensinado aqui. O suprimento não faltou, mesmo na volta, Deus garantiu tudo. Plano de Deus, é maravilhoso isso. Amém? Obrigado, pastor. A segunda parte, eu dividi em 6 partes, tá? Então, hoje a gente vê só as 2 primeiras, tá? Quer dizer, porque tem parte que vai dar para ver. Na próxima aula, talvez dê para ver uma, mas ela é bem grande.
Tá? A segunda parte, vocês viram então que ele vai chegar aqui no versículo 8 e vai encerrar essa questão do Abraão, Isaac e Jacó. O versículo 8 do 7 diz: então Deus lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaac, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaac procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Tá? Então aqui ele termina uma fase em que ele vai falar de Abraão, Isaac e Jacó, com destaque a Abraão, dando detalhes que eu falei para vocês, que eu fiquei pensando muito, orando ao Senhor, e não dá para a gente, né, entrar no detalhe do Abraão, de questão de idade, de questão de onde Deus falou exatamente, quantas vezes Deus falou, Deus já tinha falado, mas eu estou levantando a questão até para a pessoa que tiver curiosidade e pesquisar isso aí, tá? Essa questão da idade. Se ele saiu, tem gente que garante, né? Ele saiu, o pai ainda não estava morto quando ele sai de Harã, outros não, tinha que estar morto. Aquelas discussões, devido a essa da apresentação de Estevão, que está registrado em Gênesis. Tá? Aí, qual o outro patriarca ele vai começar a falar agora? José, no Egito. Então ele vem, ó, Abraão, Isaac, Jacó, aí tem os 12 patriarcas. Agora ele vai falar de José. Agora ele vai falar de José. Tá? Isso tudo ele está explicando. Isso aqui, ele está dizendo, ó, aonde é que Deus falou com Abraão? Na Mesopotâmia. Lá, que é o nome grego para aquela região lá da... Tá? Era um povo idólatra? Sim. Tera era idólatra, Abrão era idólatra, serviu a deuses estranhos. Então, ele está dizendo para o Sinédrio isso, ó. Vocês que estão muito ligadão no templo, Deus fala com quem quiser, em qualquer lugar, inclusive com idólatra. Quando ele tem um chamado lá, a pessoa ouve ou não. Né? E quem está falando no momento, ali na hora de Estevão, era o Deus Espírito Santo. Por isso que ele vai dizer, ó, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, igualzinho aos vossos pais. No final ele vai dizer isso. Tá? E ele está dizendo, Abraão, que não estava em templo, não servia a Deus, ouviu e andou pela fé, tá? E vocês estão aí dominando tudo e não ouviram o Espírito Santo. Vocês são igualzinhos aos pais de vocês, mataram tudo que é profeta. Essa é a mensagem que ele está falando. Só que, como ele está falando elegantemente, ninguém joga pedra nele. Quando ele fala exatamente isso, que ele diz, é vocês, o problema está com vocês, que vocês estão resistindo não a Estevão, estão resistindo a Deus. Eu, Estevão, não tenho nenhuma raiva de vocês. Né? Tanto é que quando ele vai morrer, ele diz, Senhor, não imputa esse pecado para o povo que está me matando, nem para o Sinédrio. Perdoa eles. Igual o Senhor Jesus fez. E mesma coisa, arrumaram testemunha também falsa para acusar Jesus. Bem semelhante. Cristão, né? Seguidor de Cristo, discípulo de Cristo. Segue as pisadas aí do mestre. No 9, ele vai dizer, os patriarcas invejosos de José venderam para o Egito, mas Deus estava com ele. O detalhe é esse, irmãos. Deus estava com José. Tá? Então ele já dá um salto aqui, os patriarcas. Por quê? Porque Israel já era nação? Não, era um povo nômade, com poucas pessoas, um punhado de pessoas, morando ali na terra de Canaã. Tá? A tribo nômade era uma coisa muito normal naquela época, familiar. Só que eles estavam vindo de um homem chamado Abraão que tinha identidade, era caldeu. Só que agora ele saiu de lá, agora ele passou a ser de Deus. Aquele Abraão velho morreu. Que você vê, é um novo Abraão, que começou a andar de acordo com o que Deus direcionava. E da sua descendência, né, quando Deus faz todas as promessas e diz tudo aquilo dos 400 anos, nem filho o homem tinha. Né? Nem filho o nome. Diz, ó, a tua descendência, eu vou colocar ela aqui, onde você está, em Canaã. Quanto tempo passou, né? Aí ele diz o seguinte, os patriarcas invejosos de José, ele já começa a apontar para o Messias. Né? Venderam para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Né? Então nós já sabemos a história de José, né? Assim como aconteceu com Jesus. Para onde que o evangelho foi? Para o mundo. O mundo. E Jesus é rei
no meio aqui, os seus súditos estão aqui, servimos ao Senhor, várias igrejas abertas no mundo todo, cultuando a Deus. Por quê? Porque os seus irmãos, os judeus, não quiseram. Por inveja. Por inveja. Por que eles venderam? José era novo. José era o 11º filho. Ele teve 12 homens e uma menina. Jacó, né? Teve 12 homens e uma menina. Então, ele era o 11º, mas o pai o amava muito. O pai mandou ele, vai lá, vê o que os meus filhos estão fazendo. Vai em meu nome. Com inveja, porque o pai escolheu ele para tal. Né? Então, ninguém está dizendo que José é Jesus. São as, né, como você vê, porque Jesus, tudo de mim estava falado na lei, profetas e salmos. Do jeito que aqueles patriarcas venderam, o povo também aqui vai me entregar para os gentios. Entendeu? E ele foi vendido lá para uma caravana, foi parar na casa de Potifar. Nós já sabemos a história, né? Que era eunuco de Faraó. Mas a palavra diz que ele passou por aflições. Aí assim se diz, Deus o livrou, né, das suas aflições. O que significa livrar das aflições, irmãos? Porque muita gente pensa que ser livre de aflições é não passar por aflições. E não é isso. Ser livre das aflições é Deus te tirar do meio dela para que o objetivo daquela aflição seja talvez te matar, te enlouquecer, te deixar de alguma maneira não servindo a Deus. Isso não vai prosperar. O que vai prosperar é a vontade de Deus. Deus vai te livrar daquilo. Aí vem outra seta, vem outra aflição. Deus vai te tirar daquilo. Entendeu? Então ele passava por aflições, caluniado, preso, né? Então ele está dizendo isso tudo, que Faraó constituiu o governador geral da nação. Aí veio o quê? Fome no Egito e fome também em Canaã. Foi no mundo todo. Com a diferença que é quem reinava lá no Egito? José. José era sábio. Vamos fazer estoque por causa dos sonhos de Faraó. Nós não vamos entrar no detalhe. Sonho das vacas magras e vacas gordas, por exemplo, né? Vamos fazer um estoque. Armazena por 7 anos, porque depois vem uma fome violenta e só a gente vai ter comida. Um homem sábio. Bateu a fome. Quem veio buscar socorro no Egito? Os irmãozinhos dele, que o venderam. Tendo ouvido Jacó, mas a notícia que José morreu foi muito triste para Jacó, viu? Um negócio sério, né? Porque na cabeça de Jacó o filho tinha morrido, né? A palavra diz que ele rasgou as vestes, se vestiu de pano de saco, cinza, aquelas coisas todas. Tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer a seus irmãos e se tornou conhecida a Faraó, a família de José. Interessante que o próprio Russell Shedd faz uma comparação, né? E aí é coisa futurística, nós não sabemos exatamente, que da mesma forma que aconteceu, porque Estevão vai falar isso mais para frente, quando a gente for falar de Moisés na próxima aula. Da mesma forma que Moisés estava lá no Egito e quis trazer paz para o povo hebreu, que eles não se matassem um ao outro, mas eles não conheceram, ninguém quis saber, quem te constituiu o juiz, não sei o quê, mandaram ele embora, eles só conheceram na segunda vez, quando ele volta, né? Para libertar. E com José, o povo, a primeira vez, vem pedir socorro, mas não conhece José, mas conhece na segunda vez. Então tem aquela história escatológica que um dia Israel reconhecerá que Jesus Cristo, de fato, era o Messias, Senhor. Quando estiverem no maior aperto. Um aperto que eles nunca passaram. Aí eles vão lembrar, né? Tem uma profecia em Zacarias que é muito bonita. Uma profecia em Zacarias que a maioria dos comentaristas dizem tratar-se do Senhor Jesus. Que diz assim, e olharão para aqueles, ou para mim, a quem traspassaram.
E chorarão amargamente, como se chora por um único unigênito. É um único no original. Mas é uma expressão que trazida para o português fica, e chorarão amargamente, como a mãe e o pai que tem um filho único e perdeu. E prantearão, né? Quando eles souberem que eles mataram o Filho de Deus. Só que o Filho de Deus vem e os salva, de alguma forma. Está em Zacarias. Mas nós não sabemos, né? Lembre-se que a questão escatológica é bem complexa, quanto a essa questão de Israel, se haverá uma... O que nós sabemos é o seguinte, só em Cristo tem salvação, seja para Israel, para o mundo, tá? Mas ele está falando do jeito que ele vai evoluindo, dizendo, vocês rejeitaram, né, José. E foram... aí depois disso eles fizeram conhecer, né? A palavra diz então que ele morreu, ele e todos os nossos pais. E aqui vem outro detalhe no versículo 16, a gente já está terminando, que também só se fica sabendo por Estevão. Porque Jacó, perto de morrer, ele pediu para José, que governava o Egito, fazer um juramento, dizendo que ele fosse sepultado no campo que o seu pai, no caso avô, né, Abraão, comprara, Macpela, em Manre, e não fosse sepultado no Egito. E, assim, em termos de sepultamento, irmãos, eu posso estar enganado. Eu acho que não teve um sepultamento mais bonito e concorrido do que o de Jacó. Se vocês forem lá em Gênesis, entendeu? Foi um negócio, foi um cortejo enorme. José era governador, pediu o faraó, como você quiser fazer, mano. Você livrou a gente da fome? Que você manda. Ai de quem não te ouvir. Foi carro, cavaleiros, carruagem, foi egípcio, prantearam, não sei quantos dias, prantearam lá também perto, quando chegou em Canaã. O próprio vizinho, os caras assim, meu amigo, quem é que estão sepultando aí? O camarada deve ser poderoso. Parou tudo para o sepultamento de Jacó, patriarca. Né? Não é à toa que a mulher samaritana, és tu maior do que o nosso pai Jacó? Né? O detalhe é que ele diz aqui que os pais também foram transportados para sepulcro. Então, alguns comentaristas dizem o seguinte, que cada um daqueles cabeças de tribo, ao morrerem, não foram sepultados lá. Foram sepultados porque também tem o campo local que o próprio Jacó comprou também em Siquém. Então, tem sepultamento ali, esses campos, tá? Não se sabe. O que se sabe é que José diz o seguinte, como José era governador do Egito, era um caso à parte, ele virou quase que, entre aspas, um egípcio. Então ele diz o seguinte, ele já sabia da profecia. Então ele diz o seguinte, ó, quando o nosso Deus visitar a gente e tirar daqui, olha só, isso levou muito tempo, hein? Vocês vão levar os meus ossos. Então os ossos de José foi no deserto, quando o povo foi livre. Tá? Eles não queriam morrer no Egito. Eles estavam de passagem no Egito. Eles não queriam vir. Tá? Vamos ficar de pé? Então, vai terminar no 18, 19, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Este rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Amém? Aí o 20 começa a falar de Moisés. Você percebe como o Estevão é temático? Ele começa com o patriarca Abraão e vai contando os detalhes. Né? Mas ele está mostrando, ó, todo mundo, ninguém tinha templo, eles só mandavam pela fé. Isso é antes da lei, tá? Então, eu não sei porquê, ele está dizendo assim, eu não sei por que vocês estão tão espantados com Jesus Cristo e a sua doutrina, que ele é cumprimento das profecias. Vocês estão assentados num negócio fixo que é temporário. Vocês fizeram do temporário o eterno por conveniência para vocês. É isso que Estevão está querendo mostrar para eles. Que a fé vem muito antes da lei. A lei não vem primeiro, a fé vem antes.
A graça vem antes. Noé, antes do dilúvio, achou graça aos olhos do Senhor, achou favor. Era um homem diferenciado naquela geração ímpia. E a palavra, então, no 20, vai dizer: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Tá? Então, do 20 até o 40, vai falar de Moisés. Então, na próxima aula, a gente vê se trabalha essa questão do 20 ao 40. Tá? Do 41 ao 43, é uma parte pequena, vai falar da forte idolatria do povo no deserto. É onde a gente também fica sabendo que não foi só bezerrinho de ouro que eles fizeram, não. É aqui que ele entra no detalhe, embora Jeremias já tivesse falado alguma coisa. Mas no deserto, eles não só fizeram o bezerro de ouro, como depois se arrependeram, aquela coisa toda, levaram uma puxada de orelha, fizeram outras coisas. A gente vai ver que tem tabernáculo de Moloque, adoração à estrela do deus Renfã. Então, tudo isso no deserto. Quem diz? Estevão. Sinédrio, caladinho. Vai dizer que é mentira o que Estevão está dizendo. Sabe? Já tentaram combater com ele lá fora. Estão levando ele para ver se cala. Só vão calar apedrejando. Não é? Todo profeta é assim, incomoda. O profeta incomoda. Não é? João Batista era digo lá, né? Não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele ficou com medo, o rei, né? Na época de Jesus. Mas a mulher que ouviu aquilo não gostou. Esse cara vai acabar o relacionamento. Quero a cabeça desse cidadão. E João Batista só falou aquilo porque ele tinha essa intimidade para falar com o rei, tá? Não era porque foi abusado, não. Ele era um homem manso. Ele veio com uma missão específica, né? João Batista é um camarada e a vinda dele é totalmente profetizada. E o que ele ia fazer, né? O nome dele é um profeta, o que esse camarada é? Não? Ele é uma voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Todo outeiro será derribado e todo vale será exaltado. Ou seja, Deus está dizendo, vai nivelar tudo em Cristo. Tem ninguém muito grande e tem ninguém no poço do fundo. Tem seguidor de Cristo. Nivela tudo. Outeiros são aqueles montes, abaixa. Vale, se exalta. Fica tudo na mesma altura. Tudo na mesma altura. Nós temos a mesma altura para Cristo. Mesma altura. Igreja, Deus olha a gente como igreja. Ninguém é inútil. Né? Vai lá ver em 1 Coríntios 12. Dedo midinho, orelha. Ninguém pode dizer que é inútil. Você dá depois um bom estudo para a gente. Amém? Olha, então nós vimos o quê? Na história e defesa do nosso irmão Estevão, ele pegou Abraão. Já vimos que tem conhecimentos ali que não tem Gênesis. Você tem que estudar lá aqui, combinado com lá. José, mesma coisa. Aí ele segue agora para José. Ele tá começando a mostrar, olha o que aconteceu aqui. Porque ele vai... Né? Olha o que vocês fizeram e olha quem foi que sustentou vocês. Né? Quem vocês traíram, mentiram. Aí depois ele vai falar do Moisés, que vai ficar para a próxima etapa. Tá? Então essa fala dele não é por acaso, ele está fazendo uma defesa histórica para mostrar como Israel se comportava, como Deus amava o povo e como Deus se comportava. Como o povo se comportava. Deus amava o povo e o povo respondia de uma maneira muito ingrata. Deus amava o povo e o povo, e tudo fruto de promessa. Promessa, promessa, promessa. Então hoje nós vimos, estou repetindo as coisas demais, nós vimos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e um pouquinho de José. Amém? E um pouquinho de José com algumas riquezas de detalhes que o Estevão dá sobre a questão de sepultamento de patriarca e tudo mais. Depois nós vamos ver Moisés. Vamos orar para o intervalo. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, colocando esta escola bíblica dominical, ó Deus, na Tua santa presença, pedindo, Senhor, que Tu venhas a fixá-la em nossos corações, ó Deus, para termos, ó Deus, sempre uma palavra
ó Deus, aos que nos pedirem a razão da nossa fé, como diz o teu apóstolo Pedro, e com mansidão e humildade mostrarmos, ó Deus, a razão da nossa fé, Senhor. Possamos ser cheios do teu Espírito Santo, ó Deus, falar aquilo que é a tua vontade. Ó Deus, ainda há lugar, nós cremos, para essa grande festa, ainda tem convidados, ó Deus, que tu traga essas pessoas que estão com a mentalidade ou o coração no Egito, venhas firmar na tua presença, e os que estão fora, traze, ó Deus, para o teu aprisco. Nos dá um intervalo abençoado e prepara os nossos corações para a palavra que dentro de alguns minutos nós estaremos, ó Deus, compartilhando, aprendendo de ti, Senhor. Oramos te bendizendo por tudo em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos? Intervalo.